Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui ao vivo na TV PT. Hoje vamos conversar sobre políticas públicas para o setor cultural na pandemia. Mas como a gente também está no intercurso das eleições municipais, vamos falar um pouco sobre a cultura nas cidades. Eu estou aqui acompanhado, eu sou Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT, historiador, curador, e estou acompanhado de dois parceiros aqui, pesquisadores de alta qualidade. A Milena Brito, professora da Universidade Federal da Bahia, que tem uma trajetória na área do livro e da literatura, como pesquisadora, mas também como gestora. Atuou como gestora no estado da Bahia, junto do nosso querido Albino Rubim, e fez uma política de ponta, que vai poder falar um pouco sobre isso com a gente. E com o Miguel Jost, que é um parceiro nosso de longa data, professor também, e especialista em políticas culturais, formado pela PUC do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar sobre esse ponto que é tão candente. A gente, quando fala em desenvolvimento e quando fala em democracia, nesse momento, me parece que é inescapável a gente fazer um debate sobre a cultura e sobre as políticas culturais. Nós tivemos, nesse momento de emergência, a instituição de uma lei, que é de autoria, inclusive, da nossa futura prefeita da cidade do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de emergência cultural, referência internacional, e que foi construída dentro do parlamento, a partir da escuta dos movimentos sociais, e que agora se encontra em fase de implementação. Essa é uma política que está colocando 3 bilhões de reais nos estados e nos municípios, com o sentido de dar um desafogo para os mais de 5 milhões de trabalhadores nesse setor. Essa é a política, a gente não pode dizer que isso é uma política cultural, isso é uma ação emergencial. Então, eu gostaria que a gente pudesse abordar esse tópico da Lei Aldir Blanc, da situação emergencial que nós vivemos, mas que vocês pudessem, de repente, pontuar um pouco sobre o futuro que está se desenhando para o nosso setor. Quais são os caminhos pelos quais a gente vai percorrer? Vou passar a palavra, a gente até não combinou, mas vou passar a palavra pela ordem aqui do meu quadradinho. Vou passar para a Milena e em seguida passo para o Miguel. Pode ser assim? Olá, Márcio, Miguel. Que delícia estar aqui com vocês falando dessas coisas. E, claro, né, nos preocuparmos conjuntamente é muito mais pacífico, digamos assim, né, para a gente não entrar na linguagem bélica. Então, saúdo os dois e gostaria de falar, assim, brevemente sobre esse assunto que você trouxe, começando mesmo, né, pela importância de uma ação como esta, né, de uma lei que, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, é uma lei que traz um alívio não apenas porque fomenta ou estimula algum esquivo de criatividade, mas porque esses trabalhadores da cultura estavam passando por muitas dificuldades mesmo. A gente tem uma ilusão, assim, muitas vezes, né, do artista ligado ao glamour, aos grandes patrocinadores, a uma estrutura de sobrevivência, mas, na verdade, a grande maioria não passa por aí. A grande maioria, na verdade, depende de ações contínuas, de um estado de coletividade permanente, né? É uma dor muito grande ter percebido, assim, como o campo é fragilizado nesse sentido, né? Então, assim, essa lei, ela veio para dar um respiro, mas a gente vai conversar e vamos tocar em assuntos também delicados, né? Porque não é que está resolvido, né? Muito pelo contrário, mas é que mostra, na verdade, a importância da gente não desamparar essa classe criativa e cultural. É mais nesse sentido, né? Então, essa importância, ela é, assim, indiscutível, e é com grande louvor que eu digo que é de autoria de uma mulher negra, né?
Então, assim, também não à toa a gente percebe essa preocupação e essa insistência dessa luta por aí, porque, pelo menos no caso da Bahia, por exemplo, grandes coletivos de cultura que estrutura toda uma noção até de Estado, uma noção de baianidade, estão ligados justamente a essa situação, né, assim, delicada, serem trabalhadores de cultura, serem negras e negros, que estão ali na ponta do dia a dia, que passam por todas as dificuldades possíveis e inimagináveis e enfrentam racismo, exclusão, fragilidades e mesmo assim estão na produção. Então, a gente percebe que quando uma ação vem diante de uma situação de governo tão tenebrosa, né, uma ação assim que é mais do que eu diria assim que é mais do que uma ação política, é uma ação humana, né? A gente percebe, infelizmente, uma situação desgastante, desinteressante, vergonhosa de direcionamento dado ao nosso país, né? Uma censura, uma intervenção terrível. Então, a gente começa pela lei, que é simplesmente, infelizmente, né, dá um pequeno alívio para poucos ainda, porque a grande estrutura cultural está ao Deus dará nesse governo, mas alguma coisa para a gente sentir ter esse sentido, né, de com dignidade voltar a uma ação de luta, né? Seria mais ou menos por aí que eu gostaria de começar, assim, louvando a lei, mas ao mesmo tempo declarando a minha tristeza e a minha preocupação com essa situação que a gente está vivendo. Excelente, Milena. Eu acho que pontuou bastante, assim, essa lei é um alento, mas também ela aponta para um futuro que não pode ser de esvaziamento, né? Então passo aí ao Miguel também para a gente dar sequência à nossa conversa. Bem-vindo, Miguel. Boa noite, Márcio. Boa noite, Milena. Boa noite quem nos acompanha aqui. Super prazer estar com vocês e um diálogo que a gente tem em processo, né? Milena, parceira de histórias acadêmicas, de histórias editoriais, professora aqui na FLUP, no Rio de Janeiro, junto com a gente. E Márcio, a gente tem feito muita coisa junto, conversado muito, né? Ecoou muito esses dias na rede social uma fala do Kleber Mendonça Filho, né, no Prêmio de Cinema Brasileiro, falando assim, a gente não sabe qual vai ser a situação desse prêmio, porque a gente não sabe se vai ter cinema brasileiro para premiar nos próximos anos, né? Então, assim, a gente não pode... Assim, a primeira coisa a situação é calamitosa, né? A situação é calamitosa, tem, assim, falando aqui do Rio de Janeiro, tive algumas conversas essa semana, grupos e grupos de atores, de gente de teatro, de coletivos, que tem uma dificuldade imensa agora nesse período, que até de acesso à internet, para poder montar espetáculos, para poder criar uma condição mínima de qualidade. Eu falei da FLUP aqui, que a Milena teve junto esse ano, né? Que aproximou do Brasil inteiro quase 300 autoras, mulheres negras de literatura, que é um projeto que também depende de políticas públicas de cultura, né? Que revela uma potência nesse momento de um Brasil enorme, né, com mulheres escritoras, e que quanto que não poderia ser processado a partir disso, né, na construção de uma rede de literatura, de uma rede de mulheres escritoras, né? Estou dando os exemplos que essa semana passaram aqui, mas são muitos, a situação é muito grave. Quando a gente dialoga, ontem eu estive dialogando com o Guitinho, que é de um quilombo urbano lá no Recife, Pernambuco, situação gravíssima também de assistência, de condição de manter o trabalho, de manter a própria questão do território vivo para os fazeres culturais, assim. Então, pelo Brasil inteiro, tem muita gente passando uma situação muito calamitosa e a lei é fundamental, mas, como a gente sabe, a lei é um desafio também, né? A lei é um desafio institucional, a lei é um desafio de engenharia institucional. A lei ajuda a gente a perceber que muitos municípios e muitos governos de estado têm uma estrutura muito precária na área cultural, né?
A gente teve uma eleição muito dura com o setor progressista, com o setor que entende a cultura como um centro de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social, de afirmação da cidadania e da democracia. Então, existe hoje um déficit de engenharia institucional. No caso dos municípios, isso se agravou por ser um ano eleitoral, né? Então, a gente está ouvindo muitos relatos de dificuldades, né? Não do acesso aos grupos, mas da questão de como os governos e as instituições estão se organizando para fazer com que esse recurso possa rapidamente chegar, porque os meses estão passando e a situação ela é absolutamente grave, né? Agora, pelo lado positivo, né, para a gente começar essa conversa, a lei trouxe isso que a gente sabe, que foi uma rearticulação do setor. Esse é um setor que estava na lona, né? Estava criminalizado por grupos com discurso de ódio, fake news, grupos extremistas, né? Então, ele é um setor que teve nessa oportunidade do diálogo da Lei Aldir Blanc a chance de se reorganizar de alguma forma politicamente, né? E se defender um pouco como setor também, e entender algo que o setor da cultura nunca entendeu, assim, que o diálogo com o Congresso é muito importante, né? Não se trata só do diálogo com o Executivo, mas o diálogo com o Legislativo, seja o Legislativo Federal ou também em âmbito estadual e municipal, precisa acontecer para que as dinâmicas das políticas culturais sejam dinâmicas mais que respondam mais rápido ao que são as demandas, né? E os desafios que a gente enfrenta hoje, assim. A gente está com o setor muito paralisado, a gente está com uma situação muito grave, assim, e é uma situação muito contraditória, né? Porque a gente ouve uma série de relatos, né? E posts, e histórias, como seria a quarentena sem cultura, né? Aí uma consagração da ideia das lives também, que tudo bem, né? Conseguiu fazer com que a gente produzisse uma noção de comum, de comunidade, que a gente se encontrasse virtualmente, que a gente se emocionasse, ou com entrevistas, falas, ou com shows, ou com monólogos, né, de alguns artistas, agora até com alguns mais produzidos. Mas esses meses também revelaram assim, uma desigualdade cruel no campo das lives, né? Então, assim, a gente vê músicos com uma base de fãs muito articulada, que tiveram patrocínios, que foram para o YouTube, que conseguiram, de alguma forma, monetizar isso, né? Mas as lives não é por ser um simples ponto de acesso à internet que resolvem uma situação que nunca foi uma situação tão democrática quanto a gente anseia, né? E quanto a gente almeja, assim. Então, também tem uma situação de pensar o setor de forma ampla, de forma cooperativa, de forma mais solidária, porque enquanto os cânones que a gente ama da nossa cultura fizeram lives com 3 milhões de pessoas assistindo, a gente passa por situações também de grupos que não conseguiram se estruturar nesse período, ou que a sua própria linguagem e prática artística não é compatível com esse formato, precisaria ser mais estudado, mais pensado assim. Mas a gente está vivendo, nesse momento, a lei como uma âncora importante que foi colocada esse ano, como uma possibilidade de oxigenação do setor, de uma ação humana, mais do que uma política pública planificada, planejada, etc., mas, ao mesmo tempo, um desafio muito grande do ponto de vista da institucionalidade, para que a gente veja e observe esses recursos conseguindo chegar e ajudar as pessoas. Eu acho que a gente conhece casos, né, de governos mais progressistas ou de governos que têm secretários competentes, mesmo que não seja, digamos, um governo progressista, que a gente vê que a coisa está caminhando, né? Que os processos já foram iniciados e eles estão, de alguma forma, acontecendo. Mas a gente tem que estar atento para o fato de que muitos municípios e muitos estados, os agentes culturais estão numa enorme dificuldade para conseguir acessar a lei e conseguir poder receber esses recursos e, de alguma forma, sobreviver nesse período tão grave, né? Excelente, Miguel. Eu acho que vocês pontuaram temas que são muito importantes para a gente entender um cenário que, antes aqui nos bastidores, eu e Milena, a gente falava um pouco sobre isso, né? Ela atuou na Funarte pouquinho antes aí do golpe de 2016, acompanhou aquele processo super dramático, né, de desestruturação, de início da desestruturação
das políticas culturais do Brasil. E a Lei Aldir Blanc, ela chega no momento em que a gente tem um processo de 4 anos em curso de desestruturação das estruturas de cultura no país. Então, a gente vive um enorme paradoxo para pensar. Ao mesmo tempo que a gente recebeu o maior fluxo de recursos num mesmo momento para o setor, a gente também recebeu esse maior fluxo de recursos quando os equipamentos de cultura, as secretarias de cultura, as fundações culturais, na imensa maioria dos estados e dos municípios, porque a gente vive uma onda conservadora que também perpassou as eleições de 2016, depois perpassou as eleições de 2018 nos estados, e isso afeta dramaticamente a capacidade hoje da maioria dos estados e municípios terem gestão para fazer com que esses recursos cheguem em quem precisa. Então, isso eu acho que nos dá uma ponte de agenda grande para essas eleições municipais que a gente está vivendo agora. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que no governo federal a situação ainda é mais dramática. A gente iniciou um asfixiamento financeiro com o governo do Temer, e com o governo Bolsonaro isso passou de um asfixiamento financeiro que seguiu de forma continuada. É importante lembrar que a Lei Aldir Blanc é algo que acontece apesar do governo Bolsonaro, não é iniciativa desse governo, pelo contrário, e é um governo que ainda implementou medidas de censura e de contenção da liberdade artística e cultural em diversas esferas da atuação das políticas culturais. Desde o patrimônio histórico, quando a gente pensa na exploração mineral das áreas indígenas, dos povos originários, das áreas quilombolas, chegando nas linguagens mais tradicionais, que vocês poderiam falar um pouco, principalmente sobre o ambiente da literatura, mas também sobre o cenário mais geral que eu acho que a gente está vivendo, porque nós estamos vivendo um cenário de pauperização do debate público que tem essas duas moedas. Ela tem a pauperização financeira, mas também a de ideias a partir de um cerceamento mesmo estruturado da possibilidade do debate crítico. Então, qual a opinião de vocês sobre isso? Quais são as saídas democráticas que a gente teria para apontar? Porque, ao mesmo tempo que os recursos são importantes, a capacidade de agir em liberdade é fundamental. Então, vou fazer a roda ao contrário agora, inicio pelo Miguel, depois passo para a Milena. Márcio, é muito grave, né? A questão da censura, acho que você até é o mais indicado de nós para falar aqui, que tem muito a ver com o seu trabalho. Assim. Agora, você falando o que eu estava pensando aqui em relação aos projetos que a gente atua, que a gente trabalha, assim,